Olá, queridos, tudo bem? Então, desta feita, eu venho aqui falar para vocês sobre o porquê está havendo uma grande polvorosa dentro do Brasil, do atual governo, de alguns partidos e alguns políticos, não somente pro lado da esquerda, né, mas também do centro. E o porquê essa decisão do presidente americano Donald Trump de classificar as facções criminosas no Brasil como grupos terroristas, o porquê isso está causando um mal-estar aqui dentro do Brasil. E inclusive o atual presidente já se manifestou de maneira bastante, digamos, incisiva contra essa decisão. Algumas pessoas têm se manifestado contra essa decisão, esse parecer do governo americano. Curiosamente, até mesmo uma desembargadora, de forma infeliz, falou que tal decisão até aumentou o preço da farinha, né? E é muito engraçado, né? Como a pessoa se denuncia numa fala, né? Mas tudo bem. Então, assim, eu vou explicar de forma muito rápida, na minha visão, tá? O porquê essa polvorosa toda dentro do Brasil com essa decisão. E o que, na minha visão, vai mudar, tá? Primeiro ponto, tá? Primeiro ponto, tá? Essa decisão, ela vai legitimizar interferências do governo americano no sistema financeiro, em movimentações financeiras suspeitas. Por quê? Porque as organizações criminosas, essas principais, elas já não estão mais sobrevivendo e se mantendo somente com a questão do comércio de ilícitos, né? Vou usar essa expressão. Isso aí, na verdade, é o que menos voga, o que menos rende hoje em dia para esses grupos criminosos. É o que, de fato, está, digamos assim, mais movimentando valores, né, que chegam na casa aí. Eu já vi nos últimos anos uma movimentação, pelo que vi nas notícias, de 488 bilhões, né, de reais movimentados por uma das facções. Isso aí chegou nesse ponto porque essas organizações criminosas se articularam e se organizaram principalmente durante esses últimos governos, né, de esquerda, devido a... E aqui eu vou deixar bem claro, eu não estou falando de esquerda e direita, eu estou falando de fatos, tá bom? Fatos. Se valendo essas organizações dessa complacência que a visão, digamos, socialista, ou a visão de esquerda, seja como for, tem com a questão da criminalidade, né? Associando as pessoas que ali estão no comércio de ilícitos a vítimas da sociedade, né? Pessoas que cometem delitos, né? Com pessoas que não tiveram oportunidade e por isso partiram para esse lado. Enfim, toda essa retórica, né, de complacência com a questão da criminalidade, ela é fortalecida e ela é, digamos assim, explicitamente uma pauta que é da esquerda. E com isto, então, cria-se uma vista grossa, digamos assim, né, para o que está acontecendo nos bastidores desses grupos criminosos que cresceram muito e começaram então a investir pesado em empresas para poder lavar o dinheiro que a princípio era de, digamos assim, de comércio de ilícitos, e agora já expandiu para outras ramificações, né, como comércio de armas e abastecimento, inclusive, não só das principais capitais do Brasil, que é São Paulo e Rio, onde essas facções são mais fortes, mas a nível mundial,
né? Inclusive, eles fazem essa intermediação, né, desse produto aí que é o mais vendido, que vem da Colômbia, da Bolívia, chega, não sei de que forma, nos portos aqui do Brasil e é exportado para todo mundo através do Brasil. Como que chega, ninguém sabe. Como que passa pelo porto, ninguém sabe. Claro, a gente sabe que é através de suborno, através de corrupção, através de, né, pessoas de um alto escalão aí que de alguma maneira articulam viabilizam então, né, esse translado, né, desses ilícitos aí a nível mundial. Então o que acontece? Esse dinheiro que é recebido através dessas várias ramificações imóveis, empresas de fachada, né, empresas que são abertas para lavagem de dinheiro, bancas advocatícias, tudo isso aí tem CNPJ, tem valores estratosféricos envolvidos com isso aí, nisto, né, e nessas várias ramificações, e é sobre esse dinheiro, é sobre estas movimentações, é sobre esses patrimônios, é sobre essas empresas, empresários, políticos, que a bomba vai estourar. E o que acontece? Causa bastante preocupação para o atual governo, porque vai espirrar em muita gente. Essa é a repercussão do que vai acontecer. Então veja bem, ó, explicando assim de forma mais assim simples para os irmãos entenderem. O pessoal aqui no Brasil está preocupado porque os Estados Unidos vai ter poder de rastreamento e até congelamento de bens e patrimônios que sejam oriundos, né, de lavagem de dinheiro dessas facções. Ponto. Eles vão estrangular essas facções, coisa que o Brasil, né, atualmente o governo brasileiro, as instituições, a Polícia Federal, enfim, não tem conseguido fazer, né, e tem sido muito impossibilitada pelo judiciário. Por quais interesses, tal, eu não sei, eu não vou aqui estar julgando ninguém, mas essa é a verdade. Né, a complacência do governo, a complacência do judiciário, né, que enfraquece a polícia, porque a polícia, eu tenho certeza, a Polícia Civil, a Polícia Federal e a Polícia Militar, com certeza quer, na sua grande maioria, embora a gente saiba que há uma parcela generosa de corrupção nessas instituições, mas na sua grande maioria eles querem fazer esse estrangulamento, só que eles não conseguem muitas vezes. Vocês podem ver que aqui em Santa Catarina, né, no Paraná mesmo, houve algumas movimentações nesse sentido, né, de tirar carros, né, e bens, inclusive, de criminosos, né, de traficantes, e até inclusive os carros eram colocados à disposição da Polícia Federal, né, Polícia Rodoviária. Inclusive lá em Curitiba, eu morei em Curitiba, tinha Camaro, tinha BMW, tinha carros assim, sabe, esses importadão top, que eles iam lá e adesivavam, pintavam tudo com, né, com as cores ali da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária, perdão, para poder usar ali justamente para dar passar uma leitura, uma mensagem, né, para esses criminosos, que eles não estavam impunes nesses estados, principalmente Paraná e Santa Catarina, onde é muito forte a polícia, onde existe um foco de resistência, sabe, muito forte, né, porque tanto o governo como cidadãos e a polícia e tal é muito fortalecida, principalmente nesses dois estados. Os demais, infelizmente, né, são bem fracos nessa parte aí policial, né. Então, assim, em suma, resumindo, essa é a preocupação, tá? Então, assim, ó, para esclarecer, tá bom? O Trump não vai vir aqui com não vai vir aqui com o exército dele entrar dentro de uma comunidade e tal para poder prender bandido, coisa e tal. Isso não vai acontecer, não vai acontecer, entendeu? A esfera de atuação é nessa área financeira, tá? Eles vão estrangular as facções nessa parte financeira. E o que acontece? Fatalmente nessa, digamos assim, nesse persiga o dinheiro, né, para poder descobrir da onde veio o recurso, de quem é o recurso e tal, vai cair no colo, com certeza, de políticos poderosos, que mais ou menos, vocês podem observar, é o porquê o caso da CPI do Banco Master não vai para frente.
e se ir para frente também, eles vão fazer de tudo para tentar barrar. Porque a CPI do Banco Master, o Banco Master também era uma instituição, né, que, embora grande parte dos valores que o Vorcaro, ele obteve, né, junto com o careca do INSS, veio do INSS, veio dos aposentados, veio, né, dos nossos velhinhos, coisa e tal, mas muito veio também de facções criminosas. E nós estamos vendo aí no desenrolar das coisas, por mais que haja um esforço do ministro André Mendonça em tentar aprofundar essas averiguações, nota-se que há um embargo por parte dos outros juízes do STF, não sei porquê, não sei o motivo, não vou acusar ninguém, e também por grande parte do executivo, entende? Então, assim, ó, no final, assim, sabe, passando aqui a régua no vídeo, sabe, no final das contas, entendeu? No final das contas, tá? O que os poderosos do Brasil temem com essa medida, que não é mérito do Flávio, tá bom? Eu quero deixar claro aqui, houve, claro, essa coincidência, ou esse empurrãozinho com a ida do Flávio lá, né, como pré-candidato, mas isso aí já estava já em tratativa, já o Trump já estava estudando, já estava articulando isso aí, né, e quem sabe o Flávio deu ali aquele empurrãozinho final ali para a coisa andar, sabe? Mas assim, ó, já estava, isso estava decidido já, o Marco Rubio já estava decidido em fazer isso aí, porque isso é uma estratégia americana para depurar toda a América. Toda a América, começando pela América do Norte, chegando na América do Sul, América Central, então eles vão estrangular esses caras, entendeu? Não só das facções do Brasil, mas de todas as facções, entendeu? E até eles vão apertando, né, do Norte e do Sul até o centro, até chegar no México, onde é o foco da coisa, aonde as organizações criminosas, elas são tão grandes, se não maiores, do que essas que tem aqui no Brasil. Então, para os irmãos terem uma ideia, como que não se tomará tal medida, tendo em vista que já se considera que 30% das regiões habitáveis no Brasil, e principalmente as comunidades onde mora muita gente em espaços menores, 30%, tá, das regiões habitáveis no Brasil já são comandadas por grupos criminosos, seja qual for a facção. Então, assim, ó, algo extremo tem que ser feito. E a vergonha fica para o Brasil, para o brasileiro, né? Não para nós, assim, para o governo, para instituições, que tem que alguém de fora tomar uma medida enérgica, extrema, para poder, digamos assim, ferir, né, esses interesses escusos, como é o caso, né, desse dinheiro lavado por essas facções com o uso de empresas laranjas e também, né, empresas que possivelmente até já evadiram as fronteiras do Brasil e estão no mundo todo. Então é isso aí, em suma é isso aí. Não tem nada, né, de vir um exército americano aqui, não vai encostar lá no Porto de Santos lá aquele porta-aviões americano, esqueci o nome agora, né? Não vai vir lá o, o caça americano lá, aquele é o mais moderno de todo, lá o Stealth, não vai vir aqui, entendeu? Então tudo isso aí são narrativas, né? São coisas que eles fazem para tentar desmerecer tal medida. Mas é de muita valia, não é de forma nenhuma quebra de... como é que eles chamam? Eles usaram um termo aí, entendeu? Que para tentar dizer que o Brasil é um orgulho que eles têm aí, entendeu? Me faltou a palavra agora, tá? Mas não tem nada disso aí. É uma coisa que tem que ser feita, tá bom? E o Trump está fazendo um bom trabalho nessa área. E a gente sabe que em algumas coisas, em algumas situações, ele age em prol de interesses econômicos americanos, como é o caso da Venezuela, né? Ele tirou o Maduro de lá, está reativando as empresas de petróleo, muitas das quais eram americanas, em território venezuelano pelo petróleo, mas isso aí para a Venezuela vai ser uma bênção porque vai gerar emprego, né? Vai levantar, digamos assim, o país no sentido financeiro e tá tudo certo, entendeu? Então assim, se os Estados Unidos ganhar com isso aí, o povo venezuelano ganhando, entendeu? Da mesma forma como o Milei está fazendo aqui na Argentina, né? O pessoal questiona muito o Milei, o alinhamento do Milei com o Trump, coisa e tal, que o Milei está, né,
incentivando empresas americanas a virem ali para a Argentina e está facilitando de tudo que é forma. Inclusive falou-se até em dolarizar a Argentina, tirar o peso e colocar dólar na Argentina. Irmãos, isso é sensacional, sensacional. O Brasil, que era para trazer a Tesla na época do governo lá do Bolsonaro, né? Depois acabou dando essa transição aí, os caras esfriaram, aí virou a coisa, aí já vem um juiz aqui brasileiro, um juizeco brasileiro, queria processar o Elon Musk, entendeu? Sendo que o cara queria trazer a Tesla aqui para o Brasil, gerar milhares de empregos e trazer um carro assim que, embora hoje tenhamos, né, a possibilidade de ter carros elétricos como o BYD, né, que é um carro que não é um carro caro, mas a Tesla é a Tesla, né? A Tesla é a top 1 dos carros elétricos. Então, assim, é muito triste, sabe? A gente vê o que acontece no Brasil, né? Essa prevaricação das instituições. Mas, em suma, só explicando essa questão aí, então é nessa área que o Trump vai atacar as facções, né, criminosas do Brasil, sufocando as mesmas nessa questão financeira. Tá bom, pessoal? Deus abençoe. Espero aí ter agregado algo no tocante ao conhecimento ao pessoal que está nos seguindo e que Deus abençoe grandemente o domingo de cada um. Grande abraço!